No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para a nossa reflexão semanal. Hoje, continuando em nossos assuntos relacionados ao mês de setembro, mês que é considerado ou dedicado ao estudo e meditação sobre o suicídio, ou melhor, sobre a vida. Neste dia, então, nós meditamos sobre o tema a mágoa. Aliás, o que é a mágoa? Que Deus Espírito Santo nos acompanhe em nosso meditar hoje, então, e destacamos dois textos bíblicos em especial, o Salmo 32, 1 a 5 e o Salmo 51, versículos 11 ao 13. Ontem não fui resolvida, hoje te machuco, amanhã posso te matar. Quem sou eu? A mágoa. Pois é, o que é a mágoa? É um sentimento comum do ser humano, caracterizado por uma sensação que provoca ou provocada a partir de um ato indelicado de alguém, decepcionante e de ofensa por parte de outra pessoa. Na língua portuguesa, o termo mágoa costuma ser relacionado ainda com uma mancha ou uma marca provocada a partir de uma lesão. Porém, esta interpretação da palavra costuma ser pouco usada no idioma português falado aqui no Brasil. Um exemplo, a mágoa no braço do menino é bastante grande. Repito, é pouco usada aqui no Brasil. Ao contrário de outros sentimentos, no entanto, que são intensos e passageiros, a mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar por muito tempo e, em alguns casos, pode durar a vida toda. Quando se diz que alguma pessoa guarda mágoa de uma situação ou de uma pessoa, significa que existe uma mistura de sentimentos que varia entre o rancor, a raiva ou tristeza. Normalmente, a mágoa é fruto de uma grande decepção. As causas da mágoa quase sempre envolvem pessoas, e mais provável ainda pessoas próximas de nós, parentes, familiares, amigos, vizinhos, colegas de escola ou colega de trabalho. Há diversas situações que geram a mágoa, tais como mentira, acusação injusta, fofocas, traição. A mágoa geralmente é resultado de uma raiva não resolvida ou mal resolvida. É responsável por grande parte da destruição de relacionamentos na sociedade, mas principalmente na família e também na igreja. A quem a mágoa prejudica mais? Aquele que fere ou quem é ferido? Por mais que a mágoa envolva mais de uma pessoa, quem causou o sofrimento e quem sofreu o episódio, a mágoa só prejudica quem a guarda. Isto mesmo, quem guarda a dor do episódio, este é que é machucado e sofre mais. E aí nós precisamos lembrar de um outro sentimento, tal de ressentimento, isto é, experimentar o sentimento dolorido do episódio sofrido ou causado cada vez que a causa é lembrada. Por isso, estimados, quanto mais falamos nas mágoas ou daquilo que causou a mágoa, mais ela nos afeta, mais ela nos envenena. Quem guarda mágoa no coração está destruindo a si mesmo com estas lembranças, porque acaba sempre de novo sentindo de novo. Guardar mágoa é como beber um copo de veneno
pensando que o outro é quem vai morrer. Isto não vai acontecer mesmo. Guardar mágoa é ainda como segurar uma brasa viva na mão, querendo jogá-la no outro. E é lógico que quem vai se queimar é você mesmo. Por isso, cuidado. Quanto mais mexemos na ferida, mais ela dói. Interessante, em nós mesmos. E é isto. Há pessoas que não conseguem esquecer a mágoa, como também não conseguem perdoar a quem lhe ofendeu. Mágoas guardadas não se curam por si só. Ao contrário, pode nos envenenar cada vez mais. A mágoa pode gerar um grande sofrimento com prejuízo para o resto de nossa vida, em função dos traumas que elas acarretam. E qual a solução, então? Temos sentimentos. Não tem como fingir ou ignorá-las. Nós sentimos, nós reagimos. Então, vejamos o que fazer. Não é o tempo que cura a mágoa. Por isso precisamos aprender com o Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou sequidão de estiagem. Sobre o calar os pecados, Lutero ensina o seguinte: pois os ossos daquele que cala rapidamente envelhecem, ou seja, as suas forças, nas quais ele outrora permanecia em coisas boas, são reduzidas mais e mais pelos pecados cometidos. Tua mão pesava sobre mim, diz o salmista. Deus nos pressiona para a contrição e o arrependimento, o reconhecimento do erro e a sincera confissão do mesmo. Enquanto isso não acontecer, nossa consciência vai perturbar, vai pesar sobre mim. A cura para a mágoa é o perdão. Mas aí você vai perguntar, mas pastor, não fui eu que causei, foi o outro que pecou contra mim. Ok? Verdade. O problema é que quem não está conseguindo perdoar é você. É você que está guardando a mágoa. E ao não perdoar, você está errado. Por isso aprenda com o Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Diante da confissão sincera, Deus dá um veredito de inocência, de perdoado. O puro sangue de Jesus nos cobre e purifica de todo o pecado. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pela graça de Deus que somos libertados das amarras do pecado e livres, nós agora nos sentiremos bem. Por isso o salmista diz no versículo 5 do mesmo Salmo 32, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, o meu erro não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olhem que interessante. Quando intencionalmente encobrimos o nosso erro, ele perturba o corpo e a mente, ou o corpo e a alma. E quando confessamos, isto é, reconhecemos o erro e de coração entristecido reconhecemos diante de Deus, aí o apóstolo João declara, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Também o pecado de não querer ou não conseguir perdoar o outro que pecou contra mim. Perdoar
é dar o melhor de si. Salmo 51, versículos 11 e 12, lemos assim: Não me repulses da tua presença, nem retires o teu espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ter o acesso ao tabernáculo da misericórdia de Deus negado era para Davi a pior coisa que lhe poderia acontecer. Ficar sem a força e a orientação do Santo Espírito de Deus é a derrota certa. Por isso, o pedido de um pecador arrependido que implora o perdão de Deus. A alegria da salvação é força para todo cristão, também para você e para mim. E o espírito voluntário se coloca então a serviço de Deus, movido por este imenso amor perdoador. E no versículo 13 do Salmo 51 lemos: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. O perdão de Deus transforma a vida do pecador, assim como o fez com o rei Davi. O fruto do arrependimento sincero é fé e vida em comunhão com Deus. E esta vida em comunhão com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, acaba sendo um exemplo que arrasta outros a procurar e viver o perdão de Deus, graciosamente, que Deus graciosamente concede a todo pecador arrependido, pois Jesus o conquistou para todo aquele que nele crê. O perdão cura o que a mágoa feriu. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa havia destruído. É fácil perdoar? Não. Muitas das feridas que a mágoa abriu, elas são difíceis de serem curadas. Por isso, precisam ser cuidadas com o maior carinho possível. O perdão não é algo que acontece num passo de mágica. Vou perdoar e pronto. Não. É preciso compreender os fatos, entender o outro, colocar-se no lugar do outro, ouvir e compreender o outro. E com este conhecimento do próximo, vou amá-lo com o mesmo amor com que Deus em Jesus me amou a mim, me perdoou a mim, me ama e me perdoa hoje e sempre. E este perdão é que me liberta do pecado cometido, também me liberta do pecado sofrido, pois eu não o guardo mais para mim. Entreguei nas mãos de Jesus e por isso mesmo estou livre daquele peso. Vejamos mais estes textos bíblicos. No Antigo Testamento, em Levíticos 19 e 18, não te vingues, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A vingança ou retribuição pelo mal praticado pertencem a Deus. E por isso, ideias de vingança e violência pessoal são proibidas pelo próprio Deus. Outro texto, agora no Novo Testamento, João 13:18, respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Que tal aprender com o exemplo de Jesus? Nós esperamos muito dos outros, mais do que elas podem ou dar ou ser. Nos esquecemos de que os outros são pecadores e que pecadores cometem pecados, falham em suas palavras e ações. Jesus alertou o apóstolo Pedro e nem por isso ficou magoado com ele. Esta é a dica de Jesus: perdoar. Assim como Jesus perdoa Pedro e a você e também a mim.
Somente o amor de Cristo por nós é a fonte para curar mágoas, e Ele o faz por amor a nós. Algumas dicas, caros amigos e irmãos. A mágoa é um dos piores sentimentos que podemos cultivar e um dos mais comuns que existem. Infelizmente, a mágoa pesa em nosso peito, traz rancor, tristeza e nos afasta de quem nós amamos. Existem as mágoas recentes de uma discussão que aconteceu há poucos instantes ou poucos dias, por exemplo, mas também podemos guardá-la por anos sem mesmo nos lembrar o que realmente nos machucou. Devemos aprender como lidar com a mágoa para superar este sentimento. E, por mais que a mágoa envolva mais de uma pessoa, quem causou e quem sofreu, lembre-se, ela só prejudica quem aguarda. Como tratar então este sentimento da mágoa? Não tenha medo de expor os seus sentimentos. Apenas escolha o melhor momento para isso. Expresse, ou melhor, espere a poeira baixar para então expressar de maneira clara e com respeito o que você está sentindo. Seja objetivo e não traga conflitos passados para a discussão presente. Tente ver a situação com distância e analise os dois lados. Por mais difícil que seja, procure entender o lado do outro e se coloque em sua posição. Não insista em sentimentos negativos. Eles criam um círculo vicioso de negatividade que vai acabar levando você cada vez mais para baixo. Esqueça a postura de vítima. É muito importante assumir a responsabilidade daquilo que aconteceu com você e em sua vida. Mesmo que a culpa tenha sido de outra pessoa, não jogue todo o peso para o outro. Você também pode ter errado. Procure ajuda profissional. Isto mesmo, se o sofrimento for muito grande, você pode procurar um psicólogo ou um terapeuta que vai ajudá-lo a lidar com estes sentimentos envolvidos na situação, para que encontre o caminho do perdão e do recomeço. Viva o presente e não fique remoendo o passado. Isso só aumenta a dor e não resolve coisa alguma. Finalizo nossa reflexão de hoje com as palavras do Salmo 4, versículo 8. É isso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, versículo 8. É isto. Somos do Senhor Jesus. Perdoados, podemos agora viver em paz, a paz que Ele trouxe e compartilha conosco, para nós compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Pense nisto e até o nosso próximo encontro na semana que vem. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, contigo e com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Fiquem com Jesus e até a próxima semana.